Opa, tudo bem? Começando aqui mais um episódio da nossa série de Cities Skylines, onde vamos dar início ao sétimo episódio dessa série. E vindo do último episódio para esse, eu fiz algumas decorações a mais na nossa cidade aqui para preencher um pouco mais os espaços. Então eu vou começar por elas aqui no episódio de hoje. Nessas residências de média densidade, eu troquei as árvores que estavam aqui no meio, deixar um pouco mais preenchido esse local, né? Fiz também umas decorações aqui nos canteiros aqui com essa flor amarela aqui, esse arbusto com flores amarelo, né? O mesmo padrão em todas as construções, né? Como se fossem uns conjuntos habitacionais aqui de aluguel acessível, né? Eles estão lotados aqui. Nossa demanda ali está bem grande. No último episódio aqui, eu só tinha colocado os estacionamentos também, né? Fiz mais uma decoração, algumas cercas vivas que eu coloquei aqui. Queria ter feito uma alteração nesse estacionamento, que era deixar essa rua até o fim. São dois estacionamentos separados aqui, né? Queria deixar como se fosse uma coisa só aqui nesse espaço, mas aí eu não ia conseguir tirar só esses carros aqui. Seria mais prático fazer um estacionamento todo personalizado nessa área. Pode ser que futuramente a gente trabalhe com isso, mas nesse momento aqui eu deixei dessa forma. Nesse canto, como eu percebi que aqui estava estacionando muitas motos nessa área, ainda tem algumas aqui, mas essas são porque os estacionamentos de motos que eu coloquei aqui do lado, eles já estão lotados. São 36 vagas no total e faz com que ocupe menos espaço dessas vagas de estacionamento. Tem um número grande de pessoas morando, né? Nesse segundo distrito aqui tem quase 6.000 habitantes aqui, né? Nessa área aqui, né, bem populosa mesmo. Então eu alterei dessa forma. Aí o caminho que tinha aqui, eu tô passando aqui por trás do caminho, ele tem acesso a essa rua, tem acesso à área agrícola aqui, caso ele queira vir de a pé, né? E vim decorando um pouco essa rua aqui para dividir essa parte agrícola com a cidade. Eu coloquei uma rua toda de pinheiros aqui, algumas decorações de gramas na parte de baixo, né? Então ela vem completando até aqui, alguns acessos de pedestres para acessar a parte agrícola. Quem queira, por exemplo, vir nessa casa, trabalha aqui, já possa vir de a pé também, se for o caso. Aí avançando um pouco mais nessa praça, eu também fiz um pouco da arborização aqui dela, preenchi um pouco o caminho, tirei um pouco das áreas vazias, coloquei alguns estacionamentos personalizados e adicionei uns de moto aqui que ele acaba não aparecendo, ele some aqui com o que você coloca aqui, né? Não saberia dizer, tá vendo? Ó, coloquei um, voltou todos nessa rua, né? Se eu colocar aqui nessa rua também tem, nessa rua também tem. Tô fazendo um teste aqui, ver se as motos vão usar esse estacionamento do meio e deixar essas duas vagas para uso de carros. Se não qualquer coisa aqui, o que eu posso alterar também com o Move It, a gente consegue estar colocando estacionamento um colado do outro, ó, que faz com que libere mais espaço. Aqui teria mais uma vaga, a gente consegue preencher melhor os espaços, mas não é a ideia. Daí todas essas vagas aqui estão com esses estacionamentos de motos aqui. Eu vou fazer um teste, ver como vai se comportar aqui no caso. Aqui na parte do ônibus não teve alterações, né? Deixei da mesma forma, só fiz um pouco mais da arborização aqui. Na parte agrícola, como eu tinha colocado essas árvores nas ruas aqui para dividir, fiz também um preenchimento aqui. Eu não sei se essa parte agrícola eu vou acabar tirando desse canto da cidade, talvez sim, não tenho isso definido ainda. Aí fiz algumas alterações, só que tem alguns pinheiros aqui que eu não sei porque eles estão sumindo aqui. Eu acabei de mostrar no episódio que aqui tinha os pinheiros aqui e com o tempo ele some. Não sei explicar o porquê nesse caso aqui. Não sei se tem a ver com essas vagas aqui. Começou a acontecer isso depois que eu coloquei elas aqui, as vagas de motos, né? Não sei se quando ela some outra coisa. Tem que estudar um pouquinho mais. Se você souber, quiser deixar no comentário, fico agradecido. Então aqui na parte agrícola eu só preenchi um pouco de árvore aqui, né? Como essas três aqui são todas fazendas agrícolas, né? De gado, eu deixei como se fosse uma coisa só. Aqui também uma coisa só, né? Aqui já é uma coisa só, então ficou dessa forma a princípio. Na parte industrial, o que eu fiz de mudança? Eu tirei vários pontos que tinha de grama no meio das indústrias aqui. Nem se a gente olhar aqui que eu não fiz, geralmente tinha esses meios com gramas aqui, fica um pouco mesclada a grama com a parte industrial. Eu tirei todos, fiz tudo concreto, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, fiz um quadrado grande aqui de área de concreto para ficar algo mais cinza, mais com cara de indústria. Comecei a fazer algumas decorações, colocando alguns silos, containers para preencher alguns cantos vazios que tem aqui no meio. Aqui tinha um canto vazio, eu coloquei um silo. Fui preenchendo dessa forma aqui a princípio. Dos escritórios, eu acho que eu só coloquei estacionamento aqui, que tinha uma área vazia. Tô tentando aproveitar ao máximo essa questão de adicionar vagas de estacionamento. Eu adiciono para o pedestre também poder passar por aqui, né? Tem o mod que a gente consegue criar caminhos invisíveis, né? Ele tem um caminho aqui, então o pedestre ele pode vir aqui agora e entrar aqui. Nessa parte de escritórios foi mais essa alteração. Na avenida completei aqui com árvores, né? Agora ela é uma avenida toda arborizada aqui nesses canteiros de
grama sempre com árvores e flores aqui nessa avenida. É um detalhe exclusivo dela aqui nesse momento. Então eu completei em todos os comércios. E aí aqui na parte da igreja, sempre tentando ocupar os espaços com estacionamento. No crematório aqui também, um pouco de árvore. Tava começando a fazer o contorno aqui, né? Tirei aquela curva aqui que era 90 graus aqui, coloquei algo raiado, uma praça aqui para valorizar um pouco mais esse canto. Fiz uma entrada com gramas e árvores para não ter carros estacionados aqui na entrada da cidade. Adicionei alguns caminhos, uma passarela para tirar o cruzamento de pedestres deste ponto, né? E aí eu tirei o semáforo daqui e fiz a regra para não ter cruzamentos nessa parte, né? Quem for vir desse lado aqui para sair, ele pode sair por aqui ou ele já sai direto pela rodovia, né? Tem essa opção. Então aqui tem esse caminho para ele fazer, para ele usar mais a rodovia no caso. Eu ainda não vi a questão deles estarem fazendo cruzamentos proibidos aqui na avenida e tudo mais. Eu acompanhei um pouco, não encontrei isso, né? Ele também pode sair por aqui, passar por aqui e aí sair nesse canto, né? Também é uma opção para ele. Deixei dessa forma aqui, arborizei um tanto, adicionei caminhos para facilitar o acesso dos pedestres aqui também, para não atrapalhar o trânsito. Da cidade agora, de decoração foi mais essa, eu adicionei umas árvores aqui, tava fazendo alguns testes para deixar essa área um pouco mais de árvores aqui, para ver como se comportava. Agora a questão da cidade, né, nós estamos já com quase 17 mil habitantes, esse número aqui ele não para de subir aqui, faz algum tempo já que esse número não cai. O nosso dinheiro do caixa aqui, ele tá muito bom, ele tá quase 3 milhões, né? Nosso faturamento aqui é o mais alto dos últimos tempos aqui. Se eu olhar na questão de gráficos aqui, deixa eu ver se eu encontro o dinheiro aqui, ó. Nós estamos chegando perto dos 3 milhões. Caiu um pouco e já tá voltando a subir de novo, né? Nosso painel de serviços aqui, nosso gasto com energia ele é alto, né? Nós importamos bastante energia. Teria que pensar numa geração de energia que atendesse a cidade aqui, esse valor iria cair. O sistema de saúde também é um gasto alto, é o segundo maior gasto. E aí depois vem a parte da polícia. A educação aqui está em 80%, eu posso até voltar a 100% aqui. Nosso faturamento caiu em 2 mil, para uma questão de rapidez da formação dos alunos. No painel de serviço aqui de educação, o orçamento ele fala que ele afeta a eficiência das estruturas e a chance de graduação. Se a gente olhar aqui nas escolas, por exemplo, a eficiência está em 100% aqui, e tem o tempo de formação dos alunos também, que aí é afetado pela questão do orçamento. Na parte da escola moderna, né, tá aqui, ó, tempo médio para a graduação, tá em 19 meses. A sua porcentagem de serviço que você atribui à educação, ela afeta a quantidade de meses que leva para a pessoa se formar. Na escola fundamental é 8 meses. Se eu alterar lá o painel, não sei se é algo que é instantâneo, atualiza. Por exemplo, se eu colocar 150%, ele não está atualizando instantaneamente aqui, né? Ele estava em 8 e na outra escola aqui está em 19. Estava em 80% atribuído ao orçamento, né? Agora nós vamos atribuir 100%. Deixa eu dar continuidade no jogo. Nosso faturamento caiu para 18 mil. Só essa questão ali de ajuste no orçamento. Aqui, ó, foi para 15 meses. E aqui continua em 8 meses, né? Então, com 20% de orçamento, a gente diminuiu em 4 meses aqui o nosso tempo, né? Ele afeta nessa questão aqui também. Aí, olhando para a educação, nós já estamos começando a ter problema que o nosso ensino médio já tem 1.780 elegíveis para 1.750 vagas. Com essa escola aqui, nós já não estamos conseguindo atender todos os elegíveis da nossa cidade. E o fundamental, ele também está com 2.250 de capacidade e já tem 2.800 elegíveis, né? A gente também não está atendendo o que a cidade precisa, né? A faculdade e a universidade é a mesma coisa, tá? Então, na parte da educação aqui, a ideia vai ser expandir nossa escola aqui mesmo, colocando esse edifício de ensino adicional que ele aumentaria a capacidade em mais 1.000 alunos, seria uma boa opção. Analisando um pouco aqui o que pode estar acontecendo também, é uma questão das pessoas chegarem aqui, né? Por exemplo, colocar uma escola nesse distrito, ele faz com que os alunos daqui, eles queiram estudar nessa região. E os alunos aqui querem estudar nessa região. A gente pode até também estar atribuindo o distrito para essa escola, como nós fizemos na questão da saúde, né? Eu posso colocar que ele vai atender o distrito 1, 2 e 3. Colocar uma escola aqui para atender o distrito 4. Para as pessoas que moram para cá usarem essa escola. Então pode ser uma opção também, né? Do que aumentar essa escola aqui, agregar custo aqui,
porque ela tá com capacidade ainda e todas as pessoas que estão elegíveis não estão vindo até ela estudar. Eu vou abortar a ideia aqui de aumentar essa escola e vou deixar desse tamanho, pensando em colocar uma escola desse lado da cidade. Talvez uma escola desse lado da cidade seria uma boa opção também, né? Porque nesse segundo distrito tem quase 6 mil pessoas que tem que vir daqui para estudar. A escola de ensino fundamental, nós não conseguimos aqui aumentar a capacidade dela, ela também já está lotada. E essa escola aqui, ela também não tem opção de aumentar a capacidade. Então o que eu quero fazer? Quando a gente for trabalhar nesse canto, eu vou colocar uma escola do ensino fundamental e do ensino médio aqui para atender também essa região e a gente conseguir atender o número de elegíveis. Nessa parte aqui, vindo falar dela, qual que é o meu plano? Isso daqui ficou muito estranho. O que eu estou planejando aqui para essa parte? A minha rodovia, eu quero continuar ela nesse sentido e aqui ser uma avenida de entrada. Aí tem essa avenida que corta a cidade, uma avenida de entrada, fazer essa avenida encontrar aqui nessa parte, e nesse canto aqui eu penso em colocar uma universidade aqui bem alta, que consiga ver a cidade toda nessa parte de cima aqui, né? E aqui fazer a área com prédios, com alta densidade e tudo mais, né? Ficar algo um pouco mais alto, considerando que esse distrito vai vir até esse caminho de terra aqui. Talvez eu tire esse acesso, deixe acesso mais por aqui, eu traga esse acesso para cá também. Essa parte que vai sofrer uma grande alteração, né? Menos o começo, que o começo o padrão será esse mesmo, mas eu vou integrar essa parte de baixo com a parte de cima e completar tudo aqui com alta densidade, pensando na universidade, escolas. Aí tem que colocar a parte de polícia, de bombeiro, é como se fosse uma segunda cidade aqui do outro lado da rodovia, né? Com a rodovia cruzando a divisão entre elas. Então esse daqui é um plano futuro. Isso é um plano futuro porque o ponto que nós temos que atender agora, analisando a população, o nosso desemprego já está em 9%. Então ele está aumentando aos poucos. O sem-teto também está aumentando. O sem-teto a gente estaria resolvendo com uma questão de habitações de aluguel acessível, né? O que eu penso a princípio? Colocando a universidade aqui, eu coloco algumas habitações de aluguéis acessíveis em volta, simulando como se fosse um dormitório da própria universidade, né? Uma cidade universitária, tentar fazer algo nessa linha, né? Então eu vou atender essa parte dos sem-tetos quando eu mexer nessa parte de cima. E também passando na parte do nosso transporte, a linha industrial ela está sendo bem usada, mais usada do que eu imaginava, tá com mais passageiros do que o interurbano aqui nesse momento do dia. A linha 3 também, que leva pessoas desse ponto até esse ponto, ela está sendo bem usada também com 41. Eu até aqui eu já coloquei ônibus a mais que eu me recordo, acho que tinha trabalhado com menos ônibus do que isso. Eu vou aumentar até mais um aqui, por uma questão, se tiver passageiro aguardando aqui, ó, 174, tem bastante passageiro, ó, nessa linha amarela aqui, ó, na linha vermelha também tem mais ainda. Então eu vou colocar mais um ônibus nessa linha, vou deixar com 8 aqui. Tinha colocado 9 num certo momento do jogo, daí eu diminui ela achando que não estava acumulando aqui, mas precisa assim, ó, o número de gente aqui para usar essa linha vermelha. A linha amarela aqui também está guardando bastante pessoas, a linha azul não está sendo tão usada, né? Então aqui a gente tem um volume considerável de pessoas utilizando os nossos ônibus aqui, né? Então isso é bem interessante. Então voltando aqui para o objetivo principal desse vídeo, que é a expansão da área industrial para geração de emprego, para nós não termos problema com desemprego na cidade. Desemprego acaba gerando crime e tudo mais, né? Para a expansão da área industrial, eu tenho algumas opções, né? A primeira opção seria expandir a cidade para esse lado. Essa rodovia a gente continuaria e utilizaria esse espaço aqui. Porém, esse espaço, ele tem a extração de minérios que pode ser feita nessa região. E aí sobraria pouco espaço para construir indústrias aqui. E o meu plano é sempre estar jogando essas indústrias o mais à direita possível e fazer esse canto uma área industrial. A gente trabalha com portos, daí aqui faz o trem chegar aqui. Então eu sempre quero estar expandindo para esse lado aqui, né? Então adquirir esse quadrado provavelmente não vai ser o suficiente. A ideia é fazer uma rodovia aqui, continuar com essa entrada e fazer uma extração de minérios aqui no caso. Essa daqui é a extração de carvão, colocar
ficaria do lado uma extração de minério e a gente construiria as indústrias nessa parte. Eu tenho a opção também de estar expandindo para esse quadrante aqui. Só que aqui o que aconteceria? As indústrias começariam a contornar o distrito agrícola, porque aqui eu também tenho um pouco de espaço agrícola aqui ainda no mapa. Então eu posso aproveitar ele com recursos, aumentar o distrito agrícola, aí sobraria um pouco de área industrial e aí teria esse espaço aqui também para estar expandindo. A ideia aqui, qual que vai ser a princípio? A expansão ser para esse lado aqui. Só que essa expansão, o custo dela para nossa situação atual, ela não é tão cara. 141 mil nesse momento aqui que a gente tem quase 3 milhões, não é um custo alto. Só que a manutenção dela de 65 mil por mês, ela pode gerar um problema aqui, né? Como que eu entendi que funciona essa manutenção, né? O mês no jogo, se a gente olhar aqui, ó, ele fala que um mês é igual a 24 horas. Então, em 24 horas, nós vamos gastar 65 mil. E o nosso faturamento é por hora. Então, o que eu teria que fazer? Esses 65 mil, eu teria que dividir por 24 para verificar qual é o custo da manutenção por hora. Então, se eu fizer essa conta aqui, ela seria 2.700 por hora de custo. Então esse 15 aqui, ó, que agora virou 21 mil aqui, mas está em 17, a gente teria um custo de quase 3 mil por hora adquirindo essas partes aqui. Então aquele 17 mil que estava antes, ele vai para 14 e a gente teria todo esse espaço aqui para expandir. Então sempre que for expandir a sua área do mapa, atente a essa questão do quanto vai te custar por hora, dependendo do momento que você for expandir a sua cidade. Se eu tivesse, por exemplo, quando meu faturamento aqui era 1.000, 2.000, 3.000, se eu expandisse a cidade dessa forma, eu teria um problema só por ter a cidade, né? Claro que você vai buscar construir nesse espaço, compense o custo que gera na manutenção desses quadrados, né? Sempre tem que atentar a essa parte aqui, né? Nossa cidade aqui, ela tá dando alguns problemas de trânsito aqui, né? Parece que eu comecei a gravar, ela falou, eu vou dar problema de trânsito aqui para aparecer no vídeo, mas tá tendo um certo número de carros aqui, né? Nessa parte aqui, né? Que tá gerando esse carro aqui, ele quer ir para lá. Ele podia ter continuado nessa faixa e continuado para lá, né? Mas não. Aqui eu também posso, provavelmente eu não alterei aqui. Aqui é a entrada da cidade, né? Que é onde tinha 3 faixas e eu fazia vir 2 aqui, né? Agora eu posso estar até tirando essas 2, deixar só uma e deixar 2 para saída, se for o caso. Vou trabalhando nesse daqui entre um episódio ou outro para resolver esse problema, né? Aqui também tá com problema de trânsito. Primeira vez que eu vejo esse problema aqui de trânsito nessa avenida, aqui nessa parte, né? Não tinha reparado ainda. E aqui tá tendo um certo acúmulo de carros aqui. Daí também tem um semáforo próximo do outro que pode ser um problema. Talvez aqui futuramente eu vou analisar um pouco. Vou até fazer isso agora. O que eu fiz aqui então, né? Eu tirei esse semáforo daqui e deixei o fluxo dos carros livres, né? Sem cruzar um ou outro aqui, para que a gente não tenha parada de semáforo, né? Então quem entrar nessa via, ele consiga prosseguir aqui, né? O único porém é que eu tenho que ver a quantidade de faixas aqui, né? Essa quantidade de faixas aqui pode ser um problema aqui. Eu vou acompanhar um pouco mais agora, ver como fica, né? Voltando aqui para a expansão industrial, né, que nós vamos fazer agora. Uma vez comentada a questão do cuidado que tem que ter para adquirir os quadrados do mapa, nesse momento aqui do jogo nós conseguimos arcar com o custo de manutenção e o custo de aquisição desses quadrados, né? Então a gente vai estar adquirindo eles. Aí nosso faturamento aqui estava em 21, 22, já caiu para 16, né? Ele está oscilando. Deve ter algum ponto aqui que oscila bastante aqui na arrecadação. É um ponto aqui que a gente tá dentro ainda do nosso faturamento. Então a ideia aqui vai ser expandir. Para a expansão, vou fazer uma extração de minérios aqui, vou expandir a rodovia nesse sentido aqui mesmo, porque eu quero começar a construir as indústrias paralelas a essa rodovia e fazer com que aumente a parte agrícola aqui também, né? Aí eu faço a parte agrícola aqui também paralelo a essa rodovia, né? Ficar um complementando o outro. Então, extração de minérios, esse meio aqui indústrias, e aqui eu vou expandir um pouco a área agrícola, porque no painel de produção nós temos um déficit
em grãos. Os outros estão tranquilo. O gado aqui que está mais baixo, então pode ser que a gente precise fazer uma de grãos e uma de gado, sendo que a de gado a gente já tem uma grande aqui, né? Então essa parte aqui provavelmente vai ficar entre essas duas produções. E aí aqui vai se tornar uma grande área industrial, né? O que pode gerar de problemas aqui nessa parte, tá? É a questão do acesso. O acesso, eu tenho essa rodovia vindo aqui, mas quem vem da cidade vai ter que passar por dentro da cidade aqui ou aqui para acessar essa parte. Então isso pode gerar um trânsito pesado nessa região. Como que eu posso resolver isso? Seria adquirindo 3 áreas do mapa, agregando mais custo de manutenção para expandir a rodovia para cá. Seria a melhor opção, né? Daí quem quer vir na área industrial já faz uma saída aqui, né? Uma saída um pouco afastada desse cruzamento aqui seria uma boa ideia, talvez aqui atrás dessa saída, fazer uma saída aqui que acesse para cá. E aí aqui eu tenho mais um espaço de expansão agrícola, se for o caso, mas esse vai ser uma outra etapa do crescimento da cidade. Depois de falar bastante, né? Espero que você tenha curtido essa explicação toda. Vamos para as construções, né? Então vamos expandir aqui, fazer toda essa primeira parte de mineração e indústria e voltamos em breve.
Voltando aqui então, com a expansão do nosso distrito industrial que houve aqui, eu continuei a rodovia seguindo reto e já fiz uma nova via aqui, que é o que eu pretendo fazer de acesso futuramente para esse lado aqui. Então a ideia é ter um novo acesso aqui que comunique com esse lado aqui, para quem quiser dessa indústria já sair pela rodovia e ir direto para fora da cidade. Então a ideia aqui seria essa. Aí a nossa rodovia, a ideia é continuar ela e trazê-la até esse canto aqui, para onde vai ficar as indústrias definitivas futuramente. Então aqui já deixei preparado. Na parte industrial, fiz aqui algumas indústrias já, né, com as ruas de acesso, tudo mais. Tem algumas áreas vazias aqui que a gente vai preencher conforme for decorando mais essa parte. Eu deixei esse espaço adicionar serviços, colocar bombeiro, polícia, que vai precisar colocar nessa área aqui, né, para atender esses distritos desse lado. Não, por exemplo, a polícia, nós temos uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Então, ter uma delegacia de polícia para atender o distrito industrial e distrito agrícola aqui seria uma boa opção. Então isso daí é algo que nós vamos colocar futuramente aqui. Tivemos uma questão de água aqui enquanto a expansão, primeira vez. Aqui nos serviços de água eu estou com orçamento em 80%, tá? Eu posso colocar isso daqui a 100%. A nossa produção de água está em 75 mil, né? Eu acredito que isso daqui vai agora chegar a 100 mil, o orçamento revisto aqui para água, né? Aí ó, fomos para 97 mil e esgoto 100 mil. Então aqui tá bem tranquilo quanto a isso, né? Então aqui eu tenho a expansão do distrito industrial nessa parte. Eu também já fiz para esse lado aqui, né? Só tinha somente essa rua. Eu adicionei uma rotatória aqui para evitar um engarrafamento, um trânsito nessa área que impeça que os ônibus eles circulem. Então por isso que tem uma rotatória aqui. A ideia também é essa linha de ônibus ela ou criar uma nova ou até mesmo expandir essa daqui para esse lado futuramente. Aqui vamos estar considerando somente o crescimento das indústrias até essa área a princípio. Nesse lado aqui também está sendo adicionado indústrias em toda essa parte aqui. E eu deixei esse começo, eu vou deixar dedicado a escritórios, né? Nós vamos ter aqui uma parte de escritórios aqui nessa região e eu vou colocar escritórios nessa região, né? Na rua principal eu já estou colocando escritórios do mais alto nível aqui nessa via principal, daí estou colocando os escritórios de níveis mais baixos aqui. Coloquei um escritório do Nordeste dos Estados Unidos para dar uma diferenciada aqui nessa parte, né? Eu deixei quadras grandes aqui para ter esses escritórios com bastante estacionamento aqui para o pessoal poder estacionar, tudo mais. Pode ser que futuramente a gente mude isso daqui para ter mais escritórios nessa área, mas a princípio eu vou deixar dessa forma aqui essa região, né? Aqui vai estar beirando a rodovia, eu não planejo fazer nada, né? Esse acesso aqui provavelmente vai sair futuramente, está muito perto de um cruzamento aqui. Só deixei a princípio para poder nesse momento aqui, enquanto tá essa área em crescimento. Então aqui ficou a expansão industrial da nossa cidade. Na parte agrícola, eu adicionei aqui 2 edifícios para produção de grãos, que é o que estava em déficit. A gente olhar aqui o painel de produção, ele continua em déficit, ainda está até aumentando um pouco ele, porque aqui são os começos do trabalho, né? O que tem armazenado aqui é muito baixo. Por exemplo, se eu olhar nas outras fazendas, nós já temos 28,9 toneladas armazenado aqui, tem 28, está próximo das 30 toneladas. Aqui na parte de grãos está próximo de 40 toneladas. Então conforme essas indústrias aqui agrícolas de grãos começar a produzir mais, aquele déficit no nosso painel de produção tende a diminuir, né? Até diminuir um pouco já aqui. Aqui é de gado, então foi 2 de grãos e 1 de gado, uma vez que no nosso painel de produção a parte de hortaliças e de algodão está muito bem atendida, então a gente não precisa se preocupar com essa parte agrícola da nossa cidade, né? Com a expansão do distrito agrícola, distrito industrial, nós adicionamos aqui também uma extração de minérios agora, minério de metal, né? Aqui tem a extração de carvão, aqui tem a extração de minério. Daí nós estamos utilizando aqui toda essa parte aqui. Isso daqui é algo provisório aqui também, é só para manter nossa cidade viva. Ela está até subindo um pouco aqui a parte da montanha, isso não é legal. Futuramente, quando a gente fazer uma área somente de extração, faz algo mais detalhado aqui do que um simples quadrado desse, né? Provavelmente esse acesso aqui eu vou estar tirando ele daqui, passando mais para cá, ou talvez a rodovia que chegue aqui eu faço um acesso para essa parte. A gente pode estar colocando mais indústrias nessa região. Ela tem um pouco de área de
de extração de minério que poderia estar usando aqui, mas não é o objetivo a princípio. Então tem esse espaço aqui para a gente trabalhar com indústrias também futuramente. Esse lado aqui eu não pretendo estar colocando indústrias a princípio, vamos ver conforme a cidade for crescendo, mas eu acredito que com a expansão da cidade a gente tenha que trabalhar com mais transporte de distâncias longas, né? Então provavelmente eu vou ter que considerar talvez alguma coisa de trem de carga nessa região para atender a indústria, ou aqui, né, um trem de carga que conecte com a linha férrea para poder diminuir o número de caminhões nas estradas, né? Até eu estava observando aqui, começou a aparecer um fluxo de carros usando essa rua, por mais que eu limite o acesso dela a ônibus, né? Geralmente aparece um caminhão aqui que ele encontra algum trânsito aqui no centro aqui e ele evita o caminho para cá. Então a expansão industrial foi essa. A demanda por indústrias ela não aparece mais. Se nós olharmos aqui no painel de população, nosso emprego está em 0,4, muito baixo, muito bom esse dado aqui. Só que nosso teto aqui, sem teto, tá subindo, né? Então o desemprego aqui ele tá uma porcentagem muito boa, excelente aqui, né? Isso daqui deixar a zero eu acredito não seja possível, tá? Isso daqui eu nunca consegui chegar a esse valor a 0%. Então ainda tem espaço de expansão aqui, tem espaço para expansão de escritórios. O que eu quero adicionar aqui com vocês agora vai ser nos nossos edifícios característicos, na parte de indústria, nós já podemos colocar a Casa do Leite. É uma construção aqui que ela vai aumentar em 2% a eficiência de toda a indústria, né, toda a cidade e o lucro também. E ela não tem manutenção, nada, é uma construção aqui característica, né? Eu quero usar esse espaço para isso, bem na entrada aqui das indústrias. É um prédio legal aqui, não tem expansão, não tem nada, é mais algo aqui para melhorar, deixar um pouco mais bonito a nossa cidade, né? Então eu tenho os escritórios aqui que trabalham, o escritório pode trabalhar para essa indústria do leite, e eu tenho toda a parte das fazendas próximas dela, né? Se eu olhar aqui, ó, com hortaliças e gado, ela vai gerar alimentos. Nossa necessidade de hortaliça aqui ela tende a aumentar, o gado aqui provavelmente também vai ter que aumentar. Nós também geramos 85 empregos aqui com essa construção. Se eu olhar aqui o painel de produção agora, a parte do gado aqui ela está diminuindo, nós estamos entrando em déficit agora. E a de hortaliça aqui, ó, nós já estamos produzindo 18,5 toneladas por mês e só estamos com a metade disso de superávit. Se tiver alguma dúvida em relação a superávit e déficit aqui, o que seria, né? O superávit é o que está em verde, é o que estaria positivo. A gente estaria produzindo a mais do que a necessidade. Então, quando a gente produz a mais do que a necessidade, se olhar aqui no painel da direita aqui, né? Ele vai estar exportando esse material que a gente está produzindo. Então, 9,4 toneladas por mês do que nós produzimos está sendo exportado. Isso está gerando lucro para nossa cidade. Quando está em déficit, por exemplo, nos grãos tem 3 toneladas em déficit. Nós estamos produzindo 8 toneladas, só que nossa cidade precisa de mais 3,3 toneladas por mês de produção. Então a gente tem que importar esse material. Importar gera um gasto, que seria o déficit. Então você sempre tem que estar buscando equilibrar esses valores aqui para que você não fique muito em déficit e você tem que fazer muita importação. Com esse tanto de importação, se eu não consiga ter um saldo positivo, um faturamento positivo por hora ali, né? Então por isso que esse painel aqui é importante. Além dos materiais que você produz, né, ele tem algumas outras coisas aqui, mas geralmente isso daqui sempre tá bem positivo, tá? Porque é o que as suas indústrias produzem, os bens materiais, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos escritórios e muitos escritórios aqui, eles produzem esses eletrônicos, que gera essa exportação. Por isso que tá tão positivo aqui, né? A parte de carros também, a indústria gera... Ele não vai gerar veículos, ele vai gerar peças para veículos, né? Então por isso que nós temos aqui geralmente é muito positivo essas partes aqui, é mais para você ver o que as suas indústrias estão fazendo. E os bens materiais aqui é a mesma coisa, né? É questão do que você tá gerando, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esse software que é gerado pelo serviço de escritórios, né? É o que está à esquerda ali dessa imagem do lado aqui, e você exporta bastante coisa dessa, né? Isso porque esse software, eu uso esse software aqui nessa parte de eletrônica aqui, se não me engano. A gente gera software nos nossos escritórios, e aqui no painel de eletrônicos ali do lado direito, a gente exporta um tanto dos eletrônicos e outro tanto a gente manda para os escritórios para gerar o software. Então tem
esse material aqui que a gente produz. Então essas duas tabelas de baixo que geralmente está no positivo, tá? É difícil você ver elas no negativo, porque elas indicam bastante o que sua cidade está produzindo. Só que aqui é os materiais que você precisa para produzir. Então esse daqui é o primeiro ponto que você tem que estar suprindo, né? Eu também cheguei a pensar na possibilidade de aqui colocar uma indústria de pedras aqui, porque as pedras, a gente não precisa de um campo de extração de minérios ou de carvão, né? A gente pode estar colocando numa área e estar produzindo pedras aqui no caso, né? Acho que até eu vou fazer isso agora. Tava pensando se compensaria ou não, mas acredito que mal não vai fazer, né? Eu deixo um espaço aqui e conforme for ter que fazer essa interseção eu mudo essa parte aqui, mas no painel de produções aqui agora nós estamos com 2.7 de déficit de pedra. Essa pedra aqui vai nos ajudar também. Então eu vou deixar essa parte aqui de extração. E aqui eu vou criar um novo distrito. Eu vou chamar isso daqui de distrito de mineração. Eu vou colocar também uma política aqui de reciclar, aqui também não é um problema. Esse distrito agrícola aqui também eu vou colocar um reciclar. E eu vou falar que essa clínica médica, ela também pode atender esse distrito de mineração. Às vezes aparece alguém doente nessas indústrias, né? Então eu vou deixar ela atendendo aqui. Então, para a expansão industrial foi isso. O que acontece agora? Não adianta eu continuar expandindo essas indústrias, porque o problema vai se inverter, né? Como o nosso desemprego ele tá baixo, ele tá 0,4, 0,5, não tá chegando nem a 1%. Se eu começar a expandir para muitas indústrias aqui, o que vai acontecer? As indústrias vão começar a pedir por pessoas para trabalhar, os papéis vão se inverter. E aí eu vou ter que fazer uma expansão de residências e de população. Então, antes que as indústrias peçam esses cidadãos, eu vou continuando colocando mais alguns escritórios, que é o que está pedindo aqui no caso, né? Então agora a próxima expansão da nossa cidade, que eu quero fazer aqui já, vai ser nesse distrito todo. Qual que é o plano aqui, né? O nosso faturamento, ele ainda continua positivo, isso é muito bom. Aqui a arrecadação está bem tranquila, a gente, se passar por algum problema aqui de queda, nós temos uma boa margem aqui para suprir essa má fase da cidade. Mas agora a expansão do distrito 4 vai ser como? Eu pretendo mudar isso daqui, eu vou tirar tudo isso daqui. Eu vou tirar essa rodovia aqui também, eu vou transformar isso numa avenida e essa rodovia eu vou deixar ela vindo para cá, né? Então daí futuramente eu vou ter que fazer uma interseção aqui que permita quem estiver vindo ir para a direita, ir para a esquerda e entrar aqui na cidade, né? Ou talvez eu não faça a entrada aqui, eu continue com essa avenida e faça uma entrada aqui pro lado. Tenho algumas opções, né? Então, primeiramente, tirar essa rodovia, transformar ela numa avenida. Essa avenida aqui eu quero vir aqui, eu tô pensando em dividir ela aqui no meio e fazer um parque no meio dela e em volta do parque colocar os prédios, fazer algo assim, né? Eu não tenho acesso ao lago aqui ainda, não adquiri esse espaço, não pretendo adquirir logo, então eu quero trabalhar um pouco nessa parte alta e aí fazer as residências aqui nessa parte de cima. Talvez eu vá planificar um pouco mais essa área aqui para que chegue até essa avenida, que vai formar uma nova área, um novo distrito aqui, né? Eu posso até, aqui eu estava marcando dessa forma, eu posso expandir ele mais para cá, por exemplo. Pegar também essa parte de casas aqui e deixar o distrito 4 provavelmente nessa área aqui. Posso até fazer algumas mansões aqui, algumas casas mais de luxo nessa parte um pouco mais reservada. Planos futuros, né? Então a princípio seria isso, transformar isso numa avenida, fazer aqui uma praça para colocar os prédios em volta, fechar essa parte até aqui, preencher com mais casas, né? Esse caminho de terra provavelmente vai sair daqui e aí expandir essa área, expandir toda essa área aqui para residência. E aí a gente tem um aumento de população novamente na nossa cidade. Essa parte eu não planejo estar zoneando com casas, tá? O que eu planejo para essa área aqui? Essa usina de incineração, tô gostando da maneira que ela tá aqui, bem excluída de tudo, tem que arrumar um pouco em volta aqui. É o que eu planejo fazer. Então essa área eu vou acabar deixando para essa usina de incineração a princípio. Vou melhorar um pouco em volta dela aqui. Esse caminho de rua de terra aqui que eu tava testando colocar mais árvores e acabou cobrindo a rua e não tinha percebido. Mas a minha ideia é deixar a usina de incineração nesse local. Aqui fazer uma área de coleta de água, colocar mais uma bomba
para coleta de água, melhorar um pouco essa questão do acesso das ruas aqui. Esse esgoto eu quero tirar ele daqui, vamos ter que trabalhar com uma usina de tratamento de água futuramente, só que ela é cara, ela é 400 mil, pro que nós temos de caixa aqui ela não é tão cara, né? Mas a manutenção de 60 mil ali, a gente tem que estar com uma arrecadação um pouco mais positiva, mas é algo a se considerar logo, né? Então fazer a coleta de água, fazer uma estação de tratamento de esgoto aqui, tirar esse esgoto jogando na água, é a ideia. Fazer isso nessa região e essa região ficar para residências. Então essa é a ideia principal. Com essa região de casas, aqui, a zona industrial está até maior do que a residencial, né? Com distrito de mineração, agrícola, tudo aqui. A gente pode considerar que essa parte do mapa estaria bem completa, né? Arrecadação positiva, um saldo aqui positivo, e a gente pode pensar em alguns outros locais aqui, né? Mas daí outros locais a gente sempre tem que estar cuidando com a questão financeira. Acho que a gente está numa situação boa da cidade. Vou começar aqui a construção desse distrito, vou fazer ele aqui tudo, e aí eu volto quando eu tiver mais avançado aqui, ou tiver alguma atualização para estar passando esse time-lapse.
Voltando aqui então com a expansão da área residencial da nossa cidade, né? Eu fiz algumas alterações aqui, como eu comentei. Troquei essa rodovia que tinha aqui por uma avenida. Vou até tirar esse semáforo que acabei esquecendo aqui. Não tem necessidade dele, essa faixa que também posso estar tirando. Então agora aqui é uma avenida. Aqui embaixo eu não mexi em nada, a única coisa que eu fiz, eu alterei aquela rua de terra para uma rua de asfalto aqui. A ideia é preencher com casas aqui em volta e tudo mais. Ainda deixei essa ligação de terra aqui, eu vou acompanhar se isso daqui vai ser um problema pela questão dos carros querendo usar esse caminho para acessar a cidade, ao invés de vir pela rodovia ou pela avenida, né? Aí qualquer coisa eu tenho que tirar. Só que se eu tirar aqui a energia elétrica e a parte de água também vai desconectar a cidade, eu tenho que conectar novamente. Essa conexão aqui eu vou acompanhar um pouco como que ela vai se comportar. Já aqui na parte de cima, tentei modificar, você pode ter visto no começo da timelapse que eu tentei mover as residências para não destruir elas, porque tinha uma população grande nelas, né? Só que conforme eu fui construindo, acabou que eu deletando alguma e aí eu deletei todas no processo, né? Então, chegando aqui na avenida, nós temos uma divisão aqui, né? Coloquei as duas praças aqui no meio, uma rua de pedestres para os veículos de serviço. Eu vou verificar se isso daqui vai acabar gerando movimento de carros indevidos para fazer o retorno. Por isso que eu deixei esse retorno aqui, caso alguém queira, né? Mas minha preocupação, por exemplo, quem sair desse lugar aqui querer fazer esse retorno, né? É o que eu não tô querendo aqui que aconteça. Então vou acompanhar aqui, a coisa isso daqui acaba tirando, deixando só um caminho de pedestres e tudo mais. E aí tem as duas praças aqui. A minha ideia aqui em volta é colocar estacionamentos na própria rua aqui, colocar estacionamentos aqui nessa parte. E aí eu tenho aqui uma saída para essa primeira área de casas aqui, né? Como eu acabei de colocar, tá toda sem moradores, tem 200, 150 residências aqui. Dá para ter bastante habitantes aqui nessas residências. Aqui eu já fiz mais algumas também para verificar. Tô tentando manter alto padrão com alta densidade com média densidade, né? Então aqui, por exemplo, tem um de média densidade, aqui na frente também de média densidade. Então minha ideia agora é continuar preenchendo com alguns prédios essa região aqui em volta do parque, né? E aqui na frente fazer uma área residencial. Estou usando sempre as casas do mais alto nível aqui, como se fosse uma parte mais de luxo, né, da cidade. Eu vou preencher toda essa parte aqui com casas, né? Eu só coloquei as primeiras aqui para indicar essa parte. E a ideia também é a gente estar colocando casas aqui em volta dessa rua, nessa parte aqui, preencher toda essa parte aqui de baixo aqui sempre com casas, né? Agora eu pausei o jogo para fazer a maioria dessas modificações. Agora eu vou estar despausando, né? Para que volte aqui aos habitantes poderem morar nessas residências. Eu acredito como vai haver uma queda de população aqui, a arrecadação pode ser prejudicada também, então a gente tem que estar acompanhando. Então aqui eu já tenho um bom espaço para continuar expandindo as casas. Aqui provavelmente o que nós vamos precisar agora é uma questão de serviços básicos. Como eu falei, eu quero colocar escolas nessa parte aqui. E uma coisa que eu vou estar mudando também, esse terminal de ônibus, eu vou colocar ele aqui em cima, porque a quantidade de pessoas morando aqui provavelmente vai ser maior do que morando aqui embaixo. Então pode ser que eu mude esse terminal para cá com o tempo, né? Mas eu vou deixar para fazer essa mudança a hora que nós formos aplicar aqui o transporte público interno da cidade, né? Provavelmente eu quero fazer com bonde isso. Então quando eu for aplicar os bondes eu coloco uma linha de bonde aqui e esse ônibus chegando nessa parte. Então aqui já tem uma nova área de expansão para fazer. Agora na educação, nosso faturamento está em 18 mil, a população voltou a subir, então a arrecadação aqui que eu me preocupava um pouco, não acredito que não vai ter problemas, as residências estão sendo preenchidas e então eu quero estar colocando aqui a parte de educação para que não tenha problema na questão de educação da cidade, né? Eu vou colocar uma escola de ensino fundamental e uma escola de ensino médio. Do ensino fundamental, eu quero uma que tenha uma quantidade de vagas interessante do ensino fundamental. Essa escola aqui é igual essa que nós já temos aqui, com 1.500, que tem uma manutenção baixa. Eu tenho essa de 1.200 alunos também, que pode ser uma
uma opção também para diferenciar um pouco. E aqui já vai para o ensino médio, né? Essa de 150 mil. Se eu pegar a do ensino médio, 800 vagas com 20 mil de manutenção. Aqui eu tenho 800 vagas. Eu acredito que essa escola a gente também pode estar expandindo. Eu vou utilizar essas duas desse pacote de expansão aqui, que é esse UP. Eu não me recordo agora qual é a tradução dela. Mas as nossas escolas a gente pode estar utilizando esse intervalo de ruas aqui, nesse espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar as duas nessa parte. Então, voltando aqui, eu coloquei as escolas nesse canto aqui ficou um pouco apertado de adicionar, até tentei um pouco mexer nessa rua aqui para ver como ficava, mas daí eu coloquei nesse canto aqui, que nem eu comentei, a ideia é ter uma universidade aqui em cima, então daí eu faço o acesso dela por aqui, minha ideia. A expansão dessas escolas aqui é tudo nessa mesma área, então também não vai estar aumentando o espaço que precisa, então ficou dessa forma, né? Eu tenho a escola aqui para esses alunos dessa região, as vagas já estão sendo preenchidas, e aí o acesso à universidade vai ser nessa rua aqui. Talvez transformar isso numa avenida, fazer algum cruzamento melhor nessa parte aqui seja necessário, mas vamos aplicar isso conforme a demanda. A demanda aqui de residências ela tá alta, então a ideia é expandir toda essa parte aqui para a parte das residências, mas como último detalhe, aqui realmente está tendo um movimento de carros para quem quer vir para essa avenida e quem quer vir para o bairro, né? Além das pessoas andando aqui. Então aqui provavelmente vai ter que ser trabalhado talvez um acesso para essa cidade, um melhor cruzamento aqui acabe sendo necessário, ou simplesmente eu tirar essa interseção daqui ou adicionar os caminhos dessa área mais para cá, também é uma ideia. Eu acredito que para esse lado aqui a gente não está tendo tanto movimento, a demanda de indústria e de comércio voltou a crescer. Se a gente for dar uma olhada aqui no quadro da população, nós estamos com uma porcentagem de desemprego baixa, né? Mas o sem-teto aumentou aqui, triplicou da última vez que eu vi. A ideia é adicionar residências nessa região aqui, talvez usar essa parte para residências de aluguéis acessíveis, né? Ou colocar alguns prédios de aluguel acessível também aqui seja interessante. Mas a ideia a princípio seria no lado da universidade, tentar fazer como se fossem uns dormitórios da universidade e fazer essas residências de aluguéis acessíveis, né? Então, como último ponto que eu tinha comentado, eu vou estar adicionando uma linha de ônibus aqui, ó, que eu vou colocar do nosso terminal dessa cidade. Eu vou fazer ele levar até um ponto da indústria, para que quem mora aqui ele vá para as indústrias. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que mora aqui, que quer ir na parte industrial, ele não precisa pegar o ônibus e ir até aquele terminal, pegar outro ônibus e vir para cá, né? Eu vou fazer um ônibus chegar até um ponto aqui só, né? Por exemplo, eu posso fazer ele vir aqui, ó, nesse ponto. Ele vai pegar a estrada, aqui a estrada toda aqui nesse ponto aqui. Ele pode deixar o pessoal aqui. Eu posso deixar até nesse ponto. Esse ponto aqui não vou colocar uma parada não. Vou colocar uma parada aqui. E aí ele já volta para cá. E agora essa linha aqui eu também vou fazer essa linha amarela. Essa linha aqui, ó, nós estamos com 106% de uso. Que é a linha que vem para cá, né? Tem bastante gente esperando. Olhando aqui o painel, 9, 14, 16, 19 ônibus de 25. Aqui, por mais que tenha às vezes slot lá, eu vou deixar um ônibus a menos aqui. Eu vou colocar aqui uma outra linha, que é uma linha de interurbano também. Eu quero adicionar um ponto novo aqui, né? Que desse terminal o pessoal já pode ir para fora da cidade, pode pegar quem quer entrar na cidade e já vir direto nesse ponto aqui. Porque a pessoa que quer vir para nossa cidade, quer morar nesse canto, ele não precisa vir nesse terminal e depois pegar um segundo ônibus para vir para cá. Ele já pode sair direto da cidade. Quem tá aqui quer sair da cidade, já pode sair direto. Essa linha que vai sair
da cidade eu vou deixar aqui também vermelho, que é como eu gosto de identificar. Eu vou trabalhar aqui com 6 ônibus. Com 6 ônibus, deixa eu olhar minha garagem. Ó, já estou usando quase toda a quantidade de ônibus que eu tenho. Então eu vou deixar assim a princípio e vou ver como é que se comporta, porque tem essa linha industrial aqui e essa linha aqui, ó, com 2 ônibus. Eu vou deixar um terceiro ônibus para daí já tá usando os 25 ônibus que nós temos aqui, né? Só que tem um em manutenção. Provavelmente a gente tem que colocar uma garagem adicional aqui, porque se eu estou usando os 25 ônibus que eu tenho disponível, quando chega um em manutenção, alguma linha fica sem, né? Que nem está indicando ali agora. Então, com o faturamento de 14 mil e nossa população crescendo, chegando a quase 19 mil, eu vou colocar aqui uma expansão, que é o que eu deixei planejado para isso, esse espaço aqui, né? Até para completar. Então agora nós temos 35 ônibus nessa garagem, sem problemas aqui, né? E com a quantidade de ônibus acredito que vai estar diminuindo logo com o tempo, quando a gente adicionar o transporte público de bonde no circular da cidade, né? Então para esse episódio aqui teve bastante coisa, né? O aumento da área industrial, da expansão da cidade aqui e o aumento do distrito industrial aqui também, né? Entre esse episódio e outro eu planejo continuar colocando casas aqui. Provavelmente quando eu começar o próximo episódio, isso daqui já vai estar com mais casas, vai estar um local bem mais preenchido aqui para atender as demandas. Vou adicionar comércios aqui também nessa área. Eu comentei de colocar estacionamentos aqui, mas talvez colocar alguns comércios aqui seja interessante. Nós acabamos de atingir o 9º marco aqui, que nos dá comércios de alta densidade. Então a gente pode ter alguns prédios aqui de comércio também nessa região, não é uma má ideia. Podemos adicionar isso daí aqui, continuar colocando casas, mais prédios, preencher bastante com vagas de estacionamento para não acontecer isso daqui, né? E tá expandindo a parte residencial aqui, deixando preparado para colocar no próximo episódio a universidade, né? Pro próximo episódio eu quero estar trabalhando em toda essa região, colocar a universidade, trabalhar um pouco o esgoto e com a coleta de água, a usina de incineração também está trabalhando um pouco nela, né? Então pro próximo episódio a ideia é trabalhar nesse canto do mapa. E aqui eu vou continuar colocando indústrias nessa parte, né? Vou continuar atendendo a demanda, para que continue a geração de emprego, aumente a arrecadação e tudo mais, né? Então nós estamos bem confortáveis aqui em relação ao caixa, ao faturamento. A parte da educação nós preenchemos aqui também. E aí o próximo ponto vai ser a expansão, né? Acredito que até antes da expansão a gente tem que distribuir um pouco mais de serviços públicos pela cidade, bombeiro, polícia. Aqui provavelmente a gente vai ter que trabalhar não com uma clínica pequena, mas com uma clínica maior, porque o número de pessoas morando aqui provavelmente vai ser alto, já está em 2.400. Então a princípio é isso. Vamos continuar expandindo nossa cidade. Espero que você tenha gostado desse episódio. Já tivemos um grande progresso aqui na cidade. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito sua atenção, seu tempo. Muito obrigado. Deixe nos comentários aí o que você está achando, se tem alguma dica, alguma coisa que você queira ver aqui nessa cidade. E vamos conversando pelos comentários. Muito obrigado, até um próximo episódio e valeu!